Olá, amados, a paz de Arruxo. Então vamos aqui dar continuidade à pregação da Ana Paula Valadão, né, o finalzinho, tá? E vamos lá. Vamos lá. É que eu até voltei aqui um pouquinho, tá, amados? Pra gente avaliar aqui o que ela tá falando. Peraí. Ah, não, cachorro, sossega. Agora não. Então vamos lá. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos, diga, enchei-vos. Então vocês vejam, quando o apóstolo está falando não vos embriagueis com vinho, é não vos embriagueis com a religião, mas enchei-vos do Espírito. Ele não está falando nada físico, ele está falando no Espírito, no entendimento. Enchei-vos, enchei-vos. Diga para o seu irmão, encha-se, encha-se. Enchei-vos do Espírito. Encher, gente, é encher para esvaziar, encher para esvaziar, encher para esvaziar. A água parada fica podre. Tem que ser um constante esvaziar e encher. Então vocês vejam que esse espírito que ela está falando não é o espírito de Arro. Que esse espírito ele faz visita, ele enche a alma e depois se esvazia. Porque o espírito de Arro, não. Quando a gente é cheio do espírito, que Arro nos enche, nós passamos a ser cheio do espírito. A gente não vê na escritura isso, amados. Veja bem. Vamos ver aqui, ó. Versículos bíblicos. Vocês vejam que aqui a gente leu, né? Filipenses, que Yahushua, ele se esvaziou. Tá certo? Ele se esvaziou. Olha, mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, ou seja, Yahushua era cheio do Espírito, mas ele se esvaziou de si mesmo, não se esvaziou do Espírito, mas ele se esvaziou de si. Vocês vejam que é diferente. Então, vamos ver aqui versículos bíblicos, ser cheio do Espírito. Quer ver só? Olha só. Ser cheio do Espírito. Aí a gente vai achar. Aqui a gente vai achar, amados. Pode ter certeza. 35 versículos da Bíblia sobre o Espírito Santo. Vamos ver. Seja cheio do Espírito, versículos sobre o poder do Espírito, 10 versículos sobre o Espírito, 26 versículos sobre o Espírito. Ó, poder do Espírito. Então vamos ver aqui, esse aqui, 35 versículos sobre o Espírito. Vamos ver aqui. Olha, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito? Tá, mas eu queria, era versículo de ser cheio do Espírito. Eu estava querendo, era esse, do ser cheio do Espírito. Peraí. Ser cheio do Espírito, oh meu Pai. Que aqui tá falando vários, entende? Mas deixa eu ver aqui, enchei-vos do Espírito. Deixa eu ver aqui, peraí. Versículos bíblicos. Cheios do Espírito. Vamos botar assim. Vamos ver aqui se a gente acha. Porque tem, amados. Vamos ver esse aqui. Que tem mais. Vamos ver. Aquele ali tem 66 versículos. Né? Para que, segundo as riquezas de sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Yahushua habite pela fé ao vosso coração, a fim de, estando arraigados, fundados em amor. Mas o fruto do Espírito, amor, tá? Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em... Olha só. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito.
Vos enche de gozo e paz. Não é vos enche do Espírito, porque aquele que está no Espírito já está cheio do Espírito. Não precisa se encher. Vos enche de gozo e paz. E ao Espírito, importa que os adoradores adorem o Espírito em verdade. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois os que nos deu do seu Espírito, nos deu do seu Espírito. Ou seja, o Espírito habita em nós, não precisa a gente ficar toda hora se enchendo do Espírito. Porque Yahweh não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Andemos também no Espírito, não é para ficar se enchendo do Espírito, é para andar no Espírito. Nós somos cheios do Espírito, então nós vamos andar no Espírito. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda a nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Yahweh são filhos de Yahweh. São guiados pelo Espírito, mas quem é guiado pelo Espírito? Porque é ali que está cheio do Espírito. São guiados pelo Espírito. Por quê? Porque o Espírito mora em nós. Então nós somos guiados no Espírito que mora em nós. Amados, não creais em todo Espírito, mas provai se os Espíritos são de Yahweh. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E foram vistos entre línguas repartidas, né? Então, vamos ver aqui, para que o Yahweh de nosso Senhor Yahushua, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito de Yahweh àqueles que lhe pedirem. Olha só, dará o Espírito àqueles que lhe pedirem. O Espírito morará em nós. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Yahweh. E respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor Zorobabel. Tá, vamos ver. Não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito, porque a carne cobiça o Espírito contra a carne, mas todos nós, com a descoberta refletindo a imagem do Senhor, papá. Então vamos ver aqui, olha só. Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Vocês vejam bem. Andai no Espírito. Mas quem anda no Espírito, quem é cheio do Espírito. Tá certo? Então vocês vejam bem. Agora aqui vamos botar aqui versículos bíblicos dos apóstolos serem cheios do Espírito, ó. De Jesus e os apóstolos cheios do Espírito. Aqui não tá tendo, ó. E todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas conforme lhes falassem. Veja bem, todos foram cheios do Espírito, mas não precisavam mais buscar. Então, vamos ver aqui o seguinte, amados, para vocês verem uma coisa, que nós não precisamos mais buscar o Espírito, porque o Espírito mora em nós. Aqui, ó, Lucas 4. Yahushua, cheio do Espírito de Yahweh, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele estava cheio do Espírito. Vamos ver aqui, Atos 6. Atos 6. Cadê? Estevão, homem cheio da graça e do poder de Yahweh, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandrina, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus.
Com isso, agitaram o povo. Os líderes religiosos, mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsos testemunhos que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruiria este lugar e mudará os costumes da lei de Moisés. Veja, olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Então aqui, ó, o 7, veja. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras suas acusações? Vocês vejam que Estevão estava cheio do Espírito. Olha, não só uma coisa, Estevão cheio do Espírito, olha. Aqui, ó. Vou botar aqui, Estevão cheio do Espírito, ó. Ai, meu pai. Do Espírito. Bíblia. Atos 7,55, ó. Contudo, Estevão, cheio do Espírito, ergueu seus olhos em direção ao céu. Veja, cheio do Espírito. Agora aqui, vamos botar aqui Paulo, cheio do Espírito, ó. Vocês vejam que a Bíblia fala que eles eram cheios do Espírito, eles não ficavam buscando o Espírito, eles eram cheios do Espírito, ó. E Paulo, cheio do Espírito, olhando atentamente para Elimas, o repreendeu, dizendo, ó, Paulo, cheio do Espírito, ó. Então, Pedro, cheio do Espírito, Paulo, cheio do Espírito, olha, tá aqui, amados, ó, Paulo, cheio do Espírito. Você não vê eles falando, Paulo buscando o Espírito. Não, Paulo cheio do Espírito, olha. Paulo cheio do Espírito. Atos 13, 9, olha. Atos 13. Ó. Atos 13. Olha aqui o que aconteceu com Paulo, veja bem. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Saulo que era Paulo, né? Enquanto oravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito de Arro: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e enviaram. Enviados pelo Espírito de Arro, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamavam a palavra de Arro nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor de procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Arro. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé ao procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do espírito de Arro, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Então vocês vejam bem, olha só, a conversão de Paulo. Vamos botar aqui a conversão de Saulo. Vocês verem só uma coisa? Ó, vamos botar assim, ó, como Paulo foi cheio do Espírito. Do Espírito, Bíblia. Olha só. Atos 13, 9. Esse aqui foi que a gente leu. Atos 13, 14. Atos 19. Por isso Paulo deixou e foi embora consigo. Ó, Espírito Santo também é chamado de Espírito. Não. Eu tô querendo ver aqui a conversão de... Então vamos botar aqui a conversão de Paulo. Conversão de Saulo.
Ó, Atos 9. Tá, vamos lá, Atos 9, olha só. Atos 9. Que eu tô querendo ler aqui, amados. Que aqui a gente já leu, olha. Tá? Mas vamos ler aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. 15 minutos. Vamos lá. Só para vocês verem como é que ele foi cheio do Espírito. Olha só. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Olha só, Saulo dirigiu ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencem ao caminho, qual caminho? O caminho que é Yahushua, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Yahushua, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não via ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Aquele jejuou, porque ele ainda estava na religião farisaica. Ele era fariseu. Então ele praticou atos da religião porque ele ainda não conhecia Yahushua. Ele viu Yahushua, mas não conhecia, né? Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que tem feito aos teus puros em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes. Veja, Saulo chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Não é todos que estão numa religião, mas para prender todos que invocam o nome de Yahushua. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome, perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Viu? Pelo meu nome. Aí os evangélicos dizem: não importa a pessoa de Jesus. É? Então Ananias foi. Entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Yahushua, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito de Yahu. Seja cheio. Não é? Seja cheio, se esvazie, busque de novo, não. Aqui, ó. Seja cheio do Espírito. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Foi batizado? Entendimento? E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Yahushua é o filho de Arro. Todos os que ouviram ficaram perplexos e perguntaram: não é este o homem que procurava destruir em Jerusalém aquele que invocava este nome? De novo nome. E não veio para cá justamente para levar os presos ao chefe dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundiu os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Yahushua é o Cristo, é o ungido. Depois de muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-los. Esses judeus aqui são os líderes religiosos. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. De noite, eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Então, vocês vejam que o apóstolo ele estava cheio do Espírito. Ele se encheu do Espírito. Ele ficou cheio do Espírito. Está bem claro. A Escritura diz clara que ele foi cheio do Espírito. Veja, e seja cheio do Espírito. O próprio Yahushua falou. Quer ver só? Seja cheio do Espírito. Bíblia, olha só. Seja cheio do Espírito. Bíblia. Olha. Cheios do Espírito.
Espírito. Cadê? Eu acho que está... Jesus disse, seja cheio do Espírito. Vamos lá, ó. Ai, peraí. Olha só. Oh, meu pai. Ai, gente, cadê? Eu acho que é em Marcos. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é em Marcos 16. Porque tem um versículo de Jesus que Jesus disse, sejam cheios do Espírito. Bíblia. Ai, gente, onde tá escrito? Ai, meu pai. Ih, começou. Começou, né? Deixa eu ver aqui. Não reparem não, tá, amados? Cachorros. Mateus 28. Vamos ver aqui. Então aproximou... vamos ver aqui. Então aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, lavando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui foi acrescentado, tá, amados? Ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu não sei mais onde está escrito, mas tem um que ele fala, seja cheio do Espírito. Aqui, ó, quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma de dinheiro. Vejam bem. Ai, meu pai, onde é que está escrito isso? Marcos 16. Eu sei que é um desses aqui. Bom, mas enfim, amados. Enfim, João tem quantos capítulos, hein? Nem me lembro mais quantos capítulos tem João. Deixa eu ver aqui. Porque tem um, sim, que ele fala, seja cheio do Espírito, que ele fala para os discípulos. João 21, tá? João 21. Deixa eu ver aqui, João 21 para ver. Cadê? Não. Oh, meu pai, que coisa, hein? Mas que tem. Tem sim, amados, tem. Tem um versículo na Bíblia que a Ruxa disse para os discípulos, sejam cheios do Espírito. Só que aqui não... Ai, meu pai, que coisa, hein?
Bom, mas em todo caso a gente vê, né? Olha só, João, cheio do Espírito. Ô, meu pai. Pedro cheio do Espírito. E todos ficaram cheios do Espírito. Ó, cheio do Espírito, ó. Como ser cheio do Espírito, ser cheio do Espírito. Veja, ó, Efésios 5,18. Efésios 5,18. A gente já leu, né, Efésios? Olha. Não se embriague com vinho que leva a libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. E tem outra versão que diz, mas enchei-vos do Espírito. Mas está falando enchei-vos do Espírito e fique enchendo do Espírito. É encher do Espírito, a ordenança é essa, encher do Espírito. Que depois a gente vive cheio do Espírito. Tá certo? É assim que está na Escritura. Veja, cadê? Ó, João 7, 37 a 39. Vamos ver, João 7, 37. João 7, 37. Eu queria tanto achar esse versículo, gente. No último e mais importante dia da festa, Yahushua levantou-se e disse em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Veja, receberia o Espírito, quem recebe o Espírito, tem o Espírito. Não precisa ficar buscando o que recebeu. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Yahushua ainda não fora glorificado. Então vocês vejam bem, tá? Então vocês vejam bem, né, como é que são as coisas, tá? Eu tô achando, amados, que está em João, sim, é isso, ou em Mateus, né? E a Yahushua dando ordem, olha. Aqui, ó. João 1, ó. Cheio de graça e de verdade, ó. João 1. Veja. Ele veio como testemunho para certificar acerca da luz, de que por meio dele crescem. Ó. Cadê? Ó, no princípio era aquele que é a palavra que estava com Yahweh e era Yahweh no entendimento. Ela estava com Yahweh no princípio, ela quem é a palavra. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, né? Sem ele nada que foi feito se fez. Então vocês vejam aqui, né? Gente, eu não vou me alongar muito não, tá? Não vou me alongar, mas a gente está vendo aqui que até Yahushua estava cheio do Espírito. Tá? Até Yahushua estava cheio do Espírito. Deixa eu ver isso bem claro. Como a gente viu aqui, ó. Em Lucas 4. Tá? Ele foi cheio do Espírito, ó, 4. E Yahushua cheio do Espírito. Então vocês vejam que não bate com o que a Ana Paula está falando de ter que se esvaziar. E se esvaziar. Isso está totalmente fora do que está na Escritura. Tá? Esse espírito que se esvazia é o espírito de Terron, que está no templo físico. Por quê? Porque ele enche a alma, ele trabalha da alma, na emoção e não no entendimento. Tá certo? Quando o Espírito da verdade, a gente vai para Yahushua, que é o caminho, e ele nos leva ao Pai, o Espírito nos enche. O próprio Pai nos enche do seu Espírito e ele mora em nós. Então nós somos cheios do Espírito, assim que está na Escritura. Pedro cheio do Espírito, Yahushua cheio do Espírito, Paulo cheio do Espírito, Estevão cheio do Espírito, assim que está na Escritura. João cheio do Espírito, tá certo? Não está aqui eles iam buscar e se encher do Espírito, não, mas cheio do Espírito. Ele diz, enchei-vos do Espírito. Mas quando a gente se enche do Espírito, a gente passa a ser cheio do Espírito. Tá certo? E até Yahushua falou, sejam cheios do Espírito.
Agora eu não sei mais onde está escrito, mas Yahushua falou isso para os discípulos, sejam cheios do Espírito. Vamos continuar aqui. Quanto mais você se esvazia, mais você se enche. O pastor Gustavo, hoje de manhã, quando a gente preparava esse estudo, ele disse para mim: Ana, eu creio que é isso mesmo. Deus nos levou a nos esvaziar todos esses dias, para que hoje, no domingo pela manhã, nós sejamos cheios. Totalmente contado que está na Escritura, porque nós temos que nos esvaziar de nós mesmos e ser cheio do Espírito, para que o Espírito possa praticar o fruto do Espírito em nós, porque nós mesmos não conseguimos praticar o fruto do Espírito. O próprio Yahushua disse, sem mim nada podeis fazer. Então, através de Yahushua, que é o caminho, ele nos leva ao Pai, e o Pai nos enche do Espírito. Nós nos esvaziamos de nós mesmos e nos enchemos do Espírito. É isso que acontece. E assim é no nosso dia a dia. Enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós. Com salmos. Olha aí a importância da nossa boca, das nossas palavras. Encher-nos do Espírito falando entre vós com salmos. Entoando e louvando de coração ao Senhor. Assim nós nos enchemos do Espírito. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Dando sempre graças por tudo. A murmuração seca a fonte. Olha, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos, você vai se enchendo do Espírito à medida que você se sujeita ao seu irmão, à medida que você serve. É um estilo de vida de... Sujeitando-vos uns aos outros, né? Acho que foi Efésios que ela leu, não é isso? Efésios 5,18. Vamos ver aqui. Sujeitando-vos uns aos outros. Gente, desculpa aí, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vou encerrar essa parte, tá? Acho que é Efésios 5,18 que ela leu. Vamos ver. Não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graça constantemente a Yahu Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Yahushua. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Yahushua. Tá? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Yahushua. É isso que o apóstolo está falando, por temor a Yahushua. Vamos ver o que ela disse aqui. Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos, você vai se enchendo do Espírito à medida que você se sujeita ao seu irmão, à medida que você serve. É um estilo de vida de enchimento do Espírito. Tem muita gente aqui, hoje vai ter a marca, vai ser o dia. Se você quer, você pode receber, porque é um presente do céu. Sim, receber. Quem recebe tem. Não precisa buscar de novo, amados. Enchei-vos do Espírito, seja cheio do Espírito. Tanto que na Escritura está Paulo cheio do Espírito, João cheio do Espírito. Por quê? Porque eles receberam o Espírito e foram cheios. Não precisa mais buscar o que eles receberam, o que eles já têm. O que nós precisamos buscar, conforme está na Escritura, é o conhecimento. Mas o Espírito não. Aquele que recebeu o Espírito tem o Espírito. É simples assim. E é tão essencial que Jesus disse, as últimas palavras dele foram, antes de subir aos céus: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Opa, recebereis poder. Vamos ver aqui. Recebereis poder ao descer sobre vós. Então é isso, amado. Vamos ver aqui, ó. Recebereis poder. É isso que eu tava... Ó, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Bíblia. Poxa, como Yahweh é maravilhoso. Vamos ver. Oh, meu Pai.
Ah, sim, aqui, ó. Atos 1:8. Então está em Atos 1:8. Atos 1. Vamos ler aqui, ó. Vamos ler tudo aqui para entender. Gente, desculpa aí, tá, amados? Desculpa aí, mas vai... Já vou terminar. Veja, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Yahushua começou a fazer e a ensinar. Veja, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instrução por meio do espírito de Yarro, ele deu instrução por meio do espírito de Yarro aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Yahushua apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Yarro. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João lavou com água. Quem se batizar aqui é blasfemado, tá, amados? João lavou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão lavados com o espírito de Yarro. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu: ele quem? Yahushua. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito de Yarro descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco. Então vocês vejam, ele disse: mas receberão poder. Então eles receberam poder, que é o Espírito. O poder... mas receberão poder quando o Espírito de Yarro descer sobre vocês. Então, eles receberam o Espírito. Quem recebe o Espírito tem o Espírito. Não precisa buscar o que tem, amados. Isso é claro na Escritura. Mas a Ana Paula aqui Valadão, ela está falando outra coisa, que a pessoa tem que ficar buscando. Buscando o que já recebeu? Se você tem, você não precisa buscar. É a mesma coisa. Vou buscar meu filho na escola. Busquei. Eu vou precisar de novo hoje buscar ele na escola? Não. Por quê? Porque ele já está comigo. Então, o Espírito habita em nós. Não precisa a gente buscar aquele que habita em nós. Porque ele habita em nós, ele mora em nós. Então, está totalmente contrário do que está na Escritura. Ela está falando o contrário. Além como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Foram as últimas palavras dele, as mais importantes. Então, muita gente vai receber hoje. E muita gente que está seco vai ser cheio. E vamos viver um estilo de vida de enchimento do Espírito. Amém? Coloque-se de pé. Então, aquele que está vazio vai ser cheio. Que for a Yahushua, que é o caminho. Mas vai ser cheio e vai permanecer cheio. É assim que está na Escritura. Seu lugar. E não ficar buscando encher do Espírito, mas é buscar o conhecimento que o Espírito vai dar. Porque é o Espírito que nos ensina, é assim que está na Escritura. O Espírito, ele nos ensinará todas as coisas, isso é verdadeiro e não falso. É assim que está. O Espírito nos guiará a toda a verdade, é assim que está escrito. Coloque-se de pé no seu lugar. E nessa hora, eu quero que você comece a cantar cânticos espirituais. Abra assim, é isso. Abre mesmo a boca, abre. Abre a boca para cantar cantos espirituais no físico. Coisa que não existe, porque é físico. Não é no espírito. O Pai não quer nada físico. Está totalmente fora da Escritura. A boca e cante. Cante um cântico novo ao Senhor. Porque assim você vai ser cheio do Espírito. Feche os seus olhos. Você está sendo discípulo. Feche seus olhos. E a Yahushua diz: vigiai e orai. Mas aqui ela está mandando fechar os olhos. Discípulo vergonha, discípulo que não consegue, a diferença está no enchimento, no revestimento do alto, do Espírito Santo. Abra sua boca e comece.
comece a cantar. Esse aqui abriu. Esse aqui abriu mesmo a boca, esse aqui, ó. Um novo cântico. Cadê os nossos cantores aqui, profetas? Bom, aí, né, parou por aí, né, amados? Desculpa aí a demora do vídeo, mas foi necessário, né? Então vocês vejam que quando Yahweh nos enche do Espírito, primeiro a gente vai a Yahushua, porque ele é o caminho. E Yahushua nos leva ao Pai. Assim que está escrito, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando Yahushua nos leva ao Pai, o Pai nos enche do Espírito. E nós passamos a ser cheios do Espírito. Não precisamos mais buscar o Espírito. O que nós precisamos buscar, como está na Escritura, é o conhecimento que o Espírito vai dar, conforme a gente busca o conhecimento. Porque é o Espírito que nos ensina todas as coisas. Tá certo, amados? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade, se inscrevam no canal e acionem o sininho. Sejam muito bem-vindos à família, que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Desculpa aí a demora do vídeo, tá, amados? Até a próxima.